O curso de Direito NEX apresenta Teoria Geral do Direito Privado. Para entender o tema, bora lá relembrar conceitos? O que é o direito? A palavra direito vem do latim e significa direto, aquilo que é reto, ou seja, um ideal de justiça. Aristóteles dizia que a justiça é a perpétua vontade de dar a cada um o que é seu, segundo uma igualdade. Pegou a visão do que é justiça e do que é direito? O sentimento de igualdade? Então, prosseguindo, a gente entende que o ser humano é um animal político, que vive em sociedade, em família ou até numa organização mais complexa como um Estado. E para poder se viver em paz dentro dessa formação, é necessário regras de conduta coativa. E é justamente nessas regras de conduta coativa que está o direito, inibindo as pessoas de realizar aquilo que eles bem entenderem, fazendo com que existam normas éticas a serem seguidas para que possa existir aí uma paz social. E essas normas éticas, elas são conhecidas por nós como moral. A moral, ela é responsável por regular a vida interior ali do indivíduo, deixar a pessoa mais good vibes, em paz com a própria consciência. Diferente do direito, a moral não impõe uma sanção diante do descumprimento, apenas uma insatisfação própria, vamos dizer assim. Então, ela é diferente do direito por não estabelecer sanção mediante descumprimento. Agora, bora para conceitos rápidos, para podermos continuar entendendo aí, tá bom? Conceitos rápidos. Direito positivo. O direito positivo é o próprio ordenamento jurídico, e não importa se é escrito ou não, ou sistematizado, é apenas o ordenamento jurídico. Já o justnaturalismo, diferente do direito positivo, foi apoiado por São Agostinho e São Tomás Aquino, defendia a existência do direito interno ligado à natureza racional social do homem. Direito objetivo versus direito subjetivo. O direito objetivo é um conjunto de normas jurídicas que estabelece sanção em meio ao descumprimento, a chamada lei, a lei propriamente dita. Já o direito subjetivo é a faculdade do cidadão de provocar ou não direito ao seu favor, ou de um bem lesionado, o tão chamado facultas agente. O direito material dita e cuida dos bens jurídicos, vida, saúde, liberdade. Já o processual regula e processa o Estado juiz, como ele vai defender e proteger esses direitos. Direito público versus privado. O direito público é a relação vertical onde o Estado está em sistema de superioridade do particular, estabelecendo assim uma relação desigual. Já o direito privado é entre particularidades, fazendo com que exista paridade. Bom, agora vamos entender o porquê da teoria do direito privado. Bem, existem dois teóricos que tratam esse assunto de formas distintas. Eles são Arnold Ward, que diz que o novo Código Civil unificou o direito privado quando passou a regulamentar sobre os títulos de crédito e dos títulos do direito empresarial. No entanto, Miguel Helly diz o oposto de Arnold e que o novo Código Civil apenas aperfeiçoou o direito das obrigações como o direito da família, das concessões, das coisas ao tratar do direito empresarial. Mas então, como diferenciar o direito privado do direito civil? Unificou ou não? Com isso, primeiramente, vamos ver o conceito de direito civil. O direito civil regula o modo de ser e de agir das pessoas, qualificando-as como devedor, herdeiro, esposo, adquirente, pai, possuidor, vizinho, testador, proprietário e entre outros. Bom, e qual é a principal diferença entre o direito civil e o direito privado? Existem determinadas questões que o direito privado trata e o civil não trata, que são elas os microsistemas legais. Quais são eles? São, por exemplo, o Código do Consumidor e o ECA. Entretanto, por mais que o direito privado
trate desses assuntos, o direito civil entra sobre os microsistemas de forma subsidiária. Então, de qualquer forma, pela sua generalidade, estes estão presentes. Com isso, entendemos que o direito civil é um ramo do direito privado, contendo um sistema de ligações. Entendendo fontes do direito privado. As fontes do direito privado são fundamentos de todo o direito e tratam de noções, conceitos e normas que são utilizados em todos os campos do direito. As fontes do direito são a legislação, que é o corpo de leis que regulam determinadas matérias, e o país, os costumes, que são normas de comportamento obedecidas uniformemente constantes pela sociedade, e as fontes imediatas, que unem os costumes, os princípios gerais do direito, a jurisprudência e a doutrina. Falando em princípios, vamos entender quais são os princípios do direito privado. Temos o princípio da igualdade entre as partes. As partes de um determinado processo são iguais em direitos e deveres e não devem, exceto em alguns casos, impor nenhuma condição à outra. Esse é o princípio da igualdade entre as partes. Já o princípio da legalidade ampla determina que tudo que não está estreitamente proibido é permitido. Já o princípio da autonomia diz que a autoridade das partes de estabelecer relações apenas mediante a vontade. E, por fim, o princípio da boa-fé, que é a obrigação de acordar com a boa-fé nas relações privadas. E então, está entendendo até agora? Ótimo! Então tá, vamos mais um pouquinho, tá? Agora vamos entrar nas noções tratadas pelo direito privado. Vamos lá? Noções abarcadas pela teoria do direito privado na versão flash. É só um instantinho, é rapidinho, tá bom? Vamos lá para entender relação jurídica. Na relação jurídica, nós temos dois tipos de sujeitos. O sujeito ativo, aquele que exige o cumprimento de uma ação, e o sujeito passivo, aquele que tem a obrigação de cumprir a ação. No mesmo viés, vamos entender o sujeito de direitos. Ligado à personalidade jurídica, é aquele que possui direitos e obrigações na ordem civil. Segundo o nosso Código Civil, está expresso lá no seu artigo 1º que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. No Brasil, pela natalidade, a personalidade jurídica é exercida a partir do nascimento com vida. Falando de personalidade, vamos ligar aí com os tipos de pessoas, onde temos a personalidade natural e a personalidade jurídica. A personalidade natural é sinônimo de pessoa física, é o ser humano considerado como sujeito de direitos e obrigações. Na personalidade jurídica, nós também temos direitos e obrigações. Aí você pergunta, mas qual a diferença então? Então tá, é que a jurídica, ela é a personificação de um determinado grupo ou indivíduo que exerce fins econômicos, possuindo também direitos e obrigações perante a sociedade. Vamos lá então. Dando prosseguimento, temos os bens jurídicos. E o que são os bens jurídicos? São coisas materiais ou imateriais que têm atribuição de valor econômico e que podem ser objetos de uma relação jurídica. É tudo aquilo que pode fazer parte de uma lide, de um processo, é a vida, é a morte, é o carro, enfim. E partindo desse pressuposto, vamos entender o fato jurídico, que é o gerador do direito. Bom, vamos entender agora sobre o fato jurídico. Este gera o direito, a situação ou objeto capaz de fazer nascer, modificar ou extinguir as relações. Ele pode ser natural ou provocado pelo homem. O natural é a vida, a morte, o nascimento. E para exemplificar os provocados pelo homem, podemos citar os atos ilícitos, lícitos e o famoso negócio jurídico, que é toda ação ou omissão humana
capaz de gerar efeitos jurídicos, ou seja, tudo que o homem pratica e provoca o judiciário. Está diretamente ligado ao princípio da autonomia da vontade, que diz basicamente que as partes podem realizar acordos conforme a sua vontade. Seguindo, vamos agora para os atos lícitos e ilícitos. Os atos lícitos, inicialmente, são aqueles que estão dentro da lei, seguindo conforme manda o ordenamento. E os atos ilícitos estão fora da lei, sujeitos a sanções. Vamos agora para a prescrição e decadência. Peço que dobrem a atenção. A prescrição ocorre quando o autor perde o direito de ação por não ter feito dentro do determinado prazo legal. Repito, a prescrição ocorre quando o autor perde o direito de ação, diferente da decadência, onde o autor perde o próprio direito material. Repito, o direito material, por não ter formalizado o pedido dentro de seu direito e dentro do prazo definido no Código Civil. Diante do exposto, agradecemos a todos pela compreensão e atenção e esperamos ter ajudado.